Você já deve ter visto imagens na TV daquelas fazendas imensas de soja, milho, algodão. Elas precisam de muita água para produzir quando a chuva não dá conta de garantir uma boa safra. Por isso, nessas fazendas existem canais de irrigação com 20, 30 quilômetros de extensão. É bem impressionante. Mas espera, isso aqui não é uma propaganda sobre como a agricultura irrigada aumenta a produtividade do agronegócio. Eu tô aqui para mostrar o que tem acontecido nos canais de irrigação de plantações do oeste da Bahia. Apesar de ser uma região bastante seca, o oeste baiano é hoje um dos principais polos agrícolas, tudo graças aos canais de irrigação. Mas essa história de superação do agronegócio também tem uma parte triste. O problema é que animais, incluindo alguns ameaçados de extinção, estão morrendo por causa desses rios artificiais. Mas antes de eu te falar mais sobre isso, eu preciso te fazer um alerta. Nesse videocast, nós vamos mostrar algumas imagens fortes e tristes. Agora vamos para a história que eu queria te contar. Esse é o Formoso, um lobo-guará que foi encontrado afogado em junho do ano passado. Daqui a pouquinho eu te conto mais detalhes da história dele. Antes, eu preciso me apresentar. Eu sou Bruna Borges, editora da Repórter Brasil, e está começando mais um episódio do RB Investiga, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Você pode ouvir a gente nas principais plataformas de áudio, no nosso canal do YouTube e também no nosso site, repórterbrasil.org.br/Rádio Batente. Acesse lá! O Formoso, esse lobo que eu mencionei no começo, ele tinha 1 ano e meio e estava saudável até se afogar em um desses canais. O corpo dele foi encontrado em um desses rios artificiais que reservam a água para irrigar as plantações. O canal onde o Formoso foi encontrado fica em uma fazenda no entorno do Parque Grande Sertão Veredas, no oeste da Bahia. Esse parque está cercado por fazendas de soja, algodão e tabaco. Você tem uma unidade de conservação que tem o papel ali de ser um berçário de espécies ameaçadas, né? Então, muitas espécies ameaçadas. Essas espécies, elas não vão ficar só na unidade de proteção. Elas vão reproduzindo e vão colonizando áreas adjacentes. Esse é o Rogério de Paula, do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o órgão ambiental do governo federal. Nós temos canais de quase 20 quilômetros de extensão. Para um carnívoro de grande porte, isso faz parte do território dele. Ele precisa cortar esse canal. Com o aumento de temperatura, né, a gente tem dias aí de 50 graus nessa região, né? Então, última temporada aí a gente viu o quanto que a temperatura subiu. Esses bichos, eles vão procurar uma fonte de água. O problema é que esses canais são revestidos com lonas de plástico muito lisas e escorregadias. E aí, quando um lobo ou outro animal vai beber água, ele fica preso e acaba morrendo afogado. Nessas fotos, dá pra ver marcas de unhas na lateral dos canais. Isso mostra que o lobo tentou sair e não conseguiu. 20 dias depois, o corpo da mãe do Formoso foi encontrado em um canal na mesma fazenda. Essa loba era monitorada desde 2018 pelo On Safari, uma organização não governamental que atua com ecoturismo e com a conservação de espécies ameaçadas. Os pesquisadores que encontraram o corpo dela acreditam que ela estava grávida quando ela se afogou. Como se já não fosse triste o bastante, 1 mês depois foi a vez do irmão do Formoso. Ele foi encontrado num canal de irrigação na mesma fazenda. Dá dor no coração é que você vê as marcas das garras dos bichos tentando sair, né, e não conseguiram. Após as mortes, fiscais ambientais do governo federal e do governo da Bahia fizeram vistorias na fazenda e nas propriedades vizinhas ao parque. As autoridades encontraram perto dos canais dessas fazendas ossadas de outros animais, como antas, tatus e emas. Os técnicos também perceberam que as cercas construídas para impedir a entrada dos animais eram ineficazes. A conclusão é que esse não é um problema isolado e que os canais representam uma ameaça significativa para a fauna da região. O pessoal da fazenda acho que já sabia que era um animal monitorado, não tinha muito o que esconder, e foi um choque. Esse é o Rodrigo Gerhardt, da Proteção Animal Mundial, uma ONG de defesa dos direitos dos animais. Mas você imagina a quantidade de outros animais que vão morrendo nessas estruturas e a gente não tem conhecimento, porque depende do reporte da própria fazenda, ou de uma fiscalização mais regular, mais frequente, o que a gente sabe que não acontece. O órgão ambiental da Bahia multou em R$200 mil a fazenda em que os lobos foram encontrados.
E também determinou que os donos da propriedade arrumassem as cercas quebradas e apresentassem um plano para monitorar e resgatar os animais que caem nos canais. A fazenda autuada é a Alto Jaborandi, que fica no município de Jaborandi. A gente até tentou falar com o dono da fazenda, mas ele não respondeu. Aqui na Repórter Brasil, a gente teve acesso a documentos que mostram que o dono da fazenda conseguiu em 2020 empréstimos do BNDES. O BNDES é aquele banco do governo federal de fomento à economia. Muitas vezes, quando a gente fala de cadeias produtivas ou de mapear toda a cadeia, a gente esquece que tem um banco financiando por trás, né? Mas assim, se o banco não estivesse financiando, possivelmente essa atividade não estaria acontecendo. A gente cobra por essa responsabilidade objetiva e efetiva das instituições financeiras, entendendo que elas são parte dessa cadeia. A gente está ouvindo a Júlia Dias, coordenadora do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Se esse banco está concedendo crédito para essa empresa, para uma empresa agropecuária que está violando direitos, a gente entende que ele tem responsabilidade objetiva e solidária sobre esse empréstimo e sobre aquela violação. Oi, eu sou a Isabel Arari, jornalista da Repórter Brasil, e estou passando aqui para te convidar a ouvir os outros programas da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Ouve lá no nosso site. Lembra que eu comentei que logo depois da morte dos lobos, as outras fazendas foram inspecionadas? Os fiscais encontraram diversas ossadas de animais também nas fazendas vizinhas. A Fazenda Caritel, do Grupo Santa Colomba, é uma delas. O órgão ambiental da Bahia aplicou as mesmas punições. A fazenda foi multada e obrigada a tomar medidas para tornar os canais mais seguros. A gente conseguiu uma nota do Grupo Santa Colomba. O texto afirma que o grupo tem as licenças ambientais necessárias para o uso dos canais e que lamenta a morte dos animais. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a Santa Colomba. Uma parte relevante do faturamento de 2023 da empresa veio da produção de algodão. Inclusive, a Santa Colomba tem um selo de certificação que é um dos principais programas de sustentabilidade do mundo, o Better Cotton. A Santa Colomba vende algodão para diversas fábricas de roupas. E essas indústrias fornecem para algumas das marcas mais conhecidas do mundo, como a H&M, a Ralph Lauren e a dona da Calvin Klein e da Tommy Hilfiger. Nós procuramos todas as fábricas, mas nenhuma topou comentar o caso. Entre as marcas, só a H&M respondeu. A empresa disse que trata com muita seriedade qualquer violação e que entrou em contato com a certificadora Better Cotton. A Santa Colomba também produz tabaco. Metade do que o grupo fatura com esse produto vem da venda para Philip Morris, uma das maiores fabricantes de cigarro do mundo. A gente também entrou em contato com a Philip Morris e a empresa afirmou que pediu soluções imediatas assim que soube do caso. A responsabilidade da cadeia com a proteção ambiental e animal, ela tem que ser total. Da mesma forma que a gente sabe que a gente não quer consumir nenhuma marca oriunda de trabalho escravo, também a gente não quer consumir nenhuma marca que cause desmatamento. Inclusive a União Europeia, já aprovou uma lei relacionada a isso, e a gente também não quer marcas que estejam relacionadas à mortandade de animais. O recado do Rodrigo é claro. Para ser sustentável de verdade, uma empresa precisa estar atenta para evitar todo tipo de impacto, incluindo aquele sobre os animais silvestres. É o caso dos lobos-guará, que infelizmente não conseguiram escapar. O roteiro deste episódio é de minha autoria, Bruna Borges. O tratamento de roteiro é do Carlos Juliano Barros. A fotografia, a edição e a finalização são do Alex Duvidovich. As imagens adicionais são do On Safari e do Inema. Você vê essa e outras reportagens sobre mortes de animais no especial Encurralados, os impactos do agronegócio sobre a fauna brasileira, no site da Repórter Brasil, repórterbrasil.org.br. Até a próxima!